Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus, no Evangelho de hoje, nos fala de duas etapas do seu reino. Primeiro, desde a sua vinda à terra no seio da Santíssima Virgem, até a sua segunda vinda, no final dos tempos, de forma gloriosa. E a segunda etapa a partir da sua segunda vinda gloriosa. Na primeira etapa, o seu reinado se dá deixando Deus entrar em nós, no nosso coração. Na segunda etapa, será um reino não só interior, mas exterior. Será, como diz o Apocalipse, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Dando continuidade à nossa série sobre o curso de noivos e casal aprofundado, vamos concluir hoje a reflexão sobre a psicologia masculina e feminina. Conhecendo essas características do homem e da mulher, é muito importante que os homens saibam respeitar a psicologia feminina e vice-versa. Aceitação e respeito, duas palavras fundamentais para a boa relação. Não querer quanto à psicologia que a esposa seja diferente do que ela é, ou que o marido seja diferente do que ele é. Por exemplo, com relação a desestressar, respeitar que o marido não queira conversar e que a mulher queira falar sobre os problemas do dia. Aceitar e respeitar as diferenças. Depois, uma vez respeitando as diferenças, que os homens e as mulheres saibam encurtar a distância que os separa. No caso do falar ou não falar, que o homem se esforce por ouvir e que a mulher se esforce por respeitar algumas vezes o silêncio do marido. Que cada um se esforce por tornar mais alegre, mais suave a vida do outro. Depois, não ficar marcando muito as diferenças. Falando em diferenças, de fato, entre um homem e uma mulher, há muitas diferenças. Diferença de temperamento, diferença de educação, diferença de valores, diferença de psicologia, diferença de gostos, diferença de expectativas, diferença de sonhos e ideais, de reação diante das coisas, etc, etc. E como tudo na vida, posso ficar olhando para o positivo ou para o negativo, para o que é semelhante e para o que é diferente. Se ficar olhando o diferente, sofrerei com isso e não trará nenhum bem. Olhar, portanto, para o que é semelhante e para o que é diferente, olhar como um complemento, olhar como uma união de forças para atingir o mesmo objetivo, que é formar uma família, e olhar como qualidades que ela tem e que eu posso ter também, e que ele tem e eu posso ter também. Isso de olhar para um objetivo comum é muito importante. Duas pessoas se casam para formar uma família. Esse deve ser o objetivo comum. Olhando para esse objetivo comum, muitas pessoas se encaixam, se complementam. Agora, se esquecer esse objetivo comum e ficar olhando para mim mesmo, para minha própria felicidade, estaremos sempre entrando em choque com o cônjuge. Falando do objetivo em comum, gosto muito da história da carpintaria. Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferramentas
para acertar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa: fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a madeira bruta se converteu num móvel extraordinário para ser colocado num palácio. Quando a carpintaria ficou novamente só, a Assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha nossas qualidades, nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremo-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. O que nos ensina esta história? Podemos olhar para o cônjuge pelo lado negativo e pelo lado positivo. Se olharmos para o lado negativo, para as diferenças, para os seus inúmeros defeitos, sofreremos, nos distanciaremos dele e geraremos uma situação tensa e negativa. Por outro lado, se olharmos para o lado positivo, para o lado bom, veremos um grande potencial que pode ser utilizado e formaremos um time unindo habilidades e motivando o outro cônjuge. Não será assim que Deus vê o casal, como o carpinteiro da carpintaria? Terminamos esta aula por aqui. Espero que estas ideias ajudem vocês a se conhecerem melhor e a terem uma relação cada vez mais harmoniosa, compreendendo e respeitando cada vez mais um ao outro, lutando ao mesmo tempo contra os defeitos, como dissemos na aula passada, e equilibrando as psicologias, como dissemos na aula de hoje. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.